currículo pode abrir portas para novas oportunidades. Um currículo bem feito pode garantir que você consiga uma vaga no mercado de trabalho. Eu converso agora com a Angélica Dias, que é especialista em RH. Então, o que o currículo tem que ter e o que ele não pode ter? Bom, nós como profissionais da área de RH sempre colocamos e até orientamos os candidatos para aquilo que não deve ter, né? Então, por exemplo, você colocar fotos da formatura no seu currículo. Se você não tem uma foto 3x4, na verdade a gente recomenda não colocar uma foto. Mas assim, vamos entender primeiro como é que a gente organiza um currículo, o que ele deve ter. Primeiro, os dados pessoais. Quando eu coloco dados pessoais, é o quê? É o nome completo, endereço, telefone, e-mail. Então, eu não preciso colocar Facebook, LinkedIn, Orkut. São informações que são posteriormente solicitadas quando for necessário. Assim como também carteira de identidade, número de identidade, CPF, RG. São coisas que a gente só solicita no momento preciso de um processo. Aí vem uma síntese de qualificação. É o quê? Quais foram as atividades que eu desenvolvi em todos os meus empregos? Se eu não tenho 2 ou 3 experiências, eu vou colocar aquelas atividades que eu sei desenvolver. E vem um objetivo. Então, qual é a área que eu quero trabalhar? Antes da síntese, vem o objetivo profissional. Se eu sou estagiária, se eu sou secretária, eu preciso deixar muito claro qual é a vaga que eu estou buscando, né? E no segundo momento, a formação sempre vindo da mais recente para a mais antiga. Então, se eu tenho curso de técnico e tenho graduação, primeiro eu coloco graduação e depois o curso de técnico. Tem algum aspecto assim que vocês desclassificam logo quando leem num currículo? Olha, eu não diria que nós desclassificamos, mas o que eu percebo? Hoje, o currículo sempre é enviado por e-mail. Então, a pessoa coloca nomes nos e-mails que não são nomes neutros ou profissionais. Então, a gente sempre tem casos assim, tatiagostoso@hotmail.com. São coisas que você não é nem teu currículo, mas você está mandando de um e-mail desse que não passa uma transparência, uma credibilidade, né? Bem, então aqui sobre a mesa a gente tem 2 currículos e ela, que é especialista em RH, vai explicar o que está certo e o que está errado em cada currículo. Explica pra gente. Então, eu estava colocando para você no início, esse currículo, eu não vou colocar que é errado, mas assim, o que a gente mais recomenda. Aqui em dados pessoais, o profissional não precisa ir destacando itens para saber o que está colocando. Por exemplo, dados pessoais, basta ele colocar um nome aqui em cima, idade, brasileiro, casado ou solteiro, né, estado civil, aí já vem o endereço e o telefone, né? Então aqui ele poderia tirar essas linhas aqui, é mais uma questão estética, para ficar mais neutro. Não precisa dessa borda aqui enquadrando o currículo também. Claro, é uma sugestão, né? Então, bem o nome do profissional destacado aqui para saber com quem eu estou trabalhando, quem que eu estou analisando o currículo. Um outro item que aparece aqui é o objetivo. Quando nós trabalhamos o objetivo profissional, qual é a área que eu quero trabalhar e qual é a função? Então, por exemplo, se é assistente administrativo, eu posso colocar a palavra objetivo, 2 pontos, assistente administrativo, ou eu posso colocar apenas assistente administrativo em caixa alta. Que aí quem pegar meu currículo sabe que a vaga que eu quero é assistente administrativo. Esse texto se faz desnecessário. Esse texto é uma realidade que era comum quando a gente mandava fazer um currículo nessas lojas, né, que a gente paga, manda fazer. Então você faz um texto que não me diz nada. Quando eu leio, eu estou em busca de um emprego para trabalhar nessa conceituada empresa. Isso é um padrão que não está dentro do que nós estamos buscando. Não se aplica mais hoje na modernidade. Hoje a gente, até pela quantidade de informação que você precisa analisar, você não tem tempo para ler esse tipo de textos, né? Então, aqui basta o objetivo, pode tirar esse texto aqui. Documentação. A documentação só se faz necessária quando você já está no processo e quando você vai já para um processo final, uma admissão, que aí vem sim a documentação. Mas num primeiro momento no currículo é desnecessário colocar que está em dias ou não a documentação.
Escolaridade. Recomenda-se que você coloque da mais recente para a mais antiga. E aqui a gente vê que está ensino médio e depois o superior cursado. Então é interessante colocar da mais recente para a mais antiga. Sempre estando relacionado com a área que você está buscando. Então isso é uma dica. Se eu estou fazendo o curso de enfermagem e aí aparece uma vaga para a área financeira, dificilmente eu vou ser selecionada, porque não está coerente com aquilo que eu estou estudando, né? Cursos profissionalizantes, ok, sempre é importante. Se você vai colocar data, tem que colocar em todos. Se eu não sei a data de todos, eu não coloco a data em nenhum, para não ficar falha de informação. Aqui ela tem só uma experiência, então foi colocado só a experiência que ela tem. Eu recomendo que seja colocado o tempo que essa pessoa passou na empresa. Agora, se são profissionais que passam 3, 4 meses na empresa e saem, é melhor não colocar, porque aí você acaba que quando a pessoa analisa teu currículo, ele não vai te chamar, né? A questão do perfil. O perfil profissional, quando se fala em comportamento, também se faz desnecessário. Por quê? Porque são competências que eu só posso validar na entrevista. No currículo eu não vou poder validar se a pessoa é responsável, se é dinâmica, né? Isso aqui só na entrevista. Aí já em outra fase do processo de seleção. Exatamente. E também a questão da data, considerando que o currículo é um cartão de visita, então não tem como a gente colocar a data num cartão de visita, né? Não precisa nem assinatura nem data. O currículo é um instrumento de você vender o seu potencial, as suas atividades, o que você sabe fazer, e ele também deve ser atualizado. Eu já peguei currículos que tem 2 anos que a pessoa não atualiza, ela te manda o mesmo currículo que ela já trabalhou em 3 empresas que não está no currículo daquele profissional. Então isso é interessante. Mudou de emprego, então já saiu daquele emprego, você precisa alterar no seu currículo. Agora vamos ali para aquele currículo que é exemplar, né? Aí nós vamos para um currículo que nós elaboramos aqui para um dos nossos clientes. Então aqui, vem o nome do profissional, vem os dados, como eu coloquei, o endereço, o telefone, estado civil e idade, se é casado, né? A área que ele quer trabalhar, você pode colocar a função ou pode colocar a área. Então, né, no caso desse profissional, ele vai trabalhar na área de IMPEX, que é importação e exportação. Essa síntese de qualificações é o resumo da carreira dele. Eu não preciso fazer aqui 20 itens. Aqui a gente recomenda apenas 6 parágrafos de no máximo 3 linhas, como a gente fez aqui, apenas para sintetizar o que eu já fiz em toda a minha carreira, em toda a minha trajetória profissional. Aí vem a formação profissional, que vem a graduação e o técnico. Vocês percebem aqui que é da mais recente para a mais antiga, né? Idiomas, a língua e o nível de fluência, então inglês intermediário, e os cursos. Sempre eu coloco para o cliente que ele precisa filtrar, selecionar dos cursos que ele já fez para poder colocar aqueles que são mais importantes para a área que ele quer trabalhar. Porque a gente não tem como colocar 20 cursos que ele fez há 20 anos atrás, colocar no currículo, né? Então a gente pede para o cliente também filtrar aquilo que é mais importante para poder ele colocar. Aí vem o item que a gente chama histórico profissional. O histórico é o quê? É o nome da empresa que eu trabalhei, o segmento, isso aqui também é uma sugestão, fica mais completo. O segmento e a função, e o tempo que eu passei na empresa, né? Isso aqui eu tenho somente as empresas que eu trabalhei com as funções e o tempo. E aí vem um outro tópico que chama experiência profissional, que aí eu venho detalhando todas as atividades que eu já fiz. Essa é uma forma. E eu tenho também colocando assim, a empresa, o tempo, a função, e aqui eu já coloco o que eu fiz em cada empresa, sem ter esse tópico de experiência profissional. Ok? Então, assim, fica muito mais fácil quando você pega o currículo do profissional. Aqui na síntese, eu já consigo ver se ele serve para a vaga que eu estou buscando ou não, né? Então, fica bem mais fácil. Exatamente, mas você percebe que são 2 páginas. Então, não passa de 2 páginas um currículo mais completo. Às vezes, o que eu tenho em 3 páginas ou o que eu tenho numa página, eu consigo enriquecer meu currículo sem perder aquele padrão mais objetivo.